A palavra que Deus incomodou meu coração para compartilhar com vocês nessa noite veio de um tempo que eu tenho vivido. Eu e minha família estamos aqui na América apenas há 3 meses. E eu tenho vivido um tempo de revisão, um tempo de olhar de novo para a minha vida, de olhar de novo para o que aconteceu, de revisitar algumas coisas, de olhar de novo para o Senhor e ter novas impressões. Um tempo realmente mais introspectivo, de entender mais profundamente aquilo que Deus quer para a minha vida. E o meu desejo, a minha oração é que nessa noite o Senhor incomode o seu coração de maneira que você olhe de novo, que você revisite o seu coração, a sua caminhada com o Senhor. Como que está a sua caminhada com o Senhor? Eu quero ler 2 textos da palavra de Deus com você. O primeiro a gente encontra em Gênesis, capítulo 35. Nós vamos ler dos versos 1 ao verso 3. Gênesis 35, de 1 a 3. Nesse texto, Jacó, ele está voltando para Betel. Betel, o lugar onde ele tinha tido um encontro com Deus. E nesse texto que a gente vai ler, Jacó, ele ouve a voz de Deus e ele decide então, ouvindo a voz de Deus, voltar para Betel. Diz assim: Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia, que tem estado comigo por onde tenho andado. Agora a gente vai lá para 1 Reis 18, 43. 1 Reis 18, 43. O que está acontecendo ali? Antes desse texto que a gente vai ler ali em 1 Reis. Elias ora e ele pede a Deus que mande chuva. O povo estava sofrendo já há 3 anos e 6 meses sem chuva. Ou seja, a nação sofria, e então Elias recebe uma palavra de Deus, e então ele chama o seu servo, e a gente vai ler ali em 1 Reis 18, 43. Elias dizendo ao seu servo: vá e olhe na direção do mar. Ele foi na direção do mar. Ele foi e olhou, e disse: não há nada. Então Elias disse: vai e olha de novo. E se preciso for, olhe 7 vezes. Vai e olha de novo. Olha de novo é o tema da nossa mensagem. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, e eu convido você a ter mais um momento seu com Deus. Esquece quem está do seu lado agora e pergunta para Deus qual é o recado que Ele tem para a sua vida. Que nessa noite você não ouça o pregador, mas você ouça o Senhor e somente o Senhor. Senhor Deus, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença. Te agradecemos o tempo de louvor, de adoração, os momentos em que buscamos Tua face em oração, e agora nós pedimos, Senhor, tira tudo que possa nos atrapalhar de ouvir a Tua voz e somente a Tua voz nesse momento. É a nossa oração em nome de Jesus, Pai. Amém. Como eu disse, eu tenho vivido um tempo, um momento de olhar de novo para a minha vida, de olhar de novo para o Senhor, de ter novas impressões, de entender ainda mais profundamente o que o Senhor quer da minha vida. E olhando para a minha vida, eu acredito que nesses últimos 10, 12 anos, foram os anos mais intensos da minha vida, onde muita coisa aconteceu. Nesses últimos anos eu iniciei o meu ministério pastoral,
comecei servindo como pastor de adolescentes e comecei a ver Deus fazendo coisas lindas entre adolescentes, depois entre jovens. Comecei a trabalhar com missões e tive experiências profundas com Deus. Fui então me desenvolvendo e aprendendo a servir ao Senhor nos mais diferentes ministérios. Nesse tempo, eu e minha esposa nos casamos, tivemos filhos, ou seja, filho chega, traz toda aquela mudança, filho sofre, passamos por momentos difíceis com o nosso filhinho, e muita coisa aconteceu, inclusive nesse último ano, quando ouvindo a voz de Deus, olhando de novo para algumas questões, decidimos vir para a América dando um passo de fé. Depois de 9 anos servindo no ministério em tempo integral, numa igreja em São Paulo que nos ama e nós amamos. Mas nós entendemos, olhando de novo, que Deus tinha novas coisas para a nossa vida. Mas eu olhando de novo, eu percebi que o que Deus deseja de cada um de nós é que a cada dia a gente se debruce na palavra de Deus e a gente tenha um tempo de revisão. Às vezes a gente acha que a gente tem que esperar de ano em ano, né? Quando chega normalmente a virada do ano, eu vou revisitar algumas coisas, mas cada dia, cada fim de dia, cada início de dia é uma oportunidade da gente revisitar como foi minha caminhada ontem, o que eu aprendi de Deus, eu tive um tempo com Deus, enfim, essa revisão, esse olhar de novo tem queimado no meu coração, sobretudo nesse tempo agora, que eu estou entendendo o que Deus quer da minha vida e exatamente aonde e como Ele vai me usar. Eu tenho tido alguns momentos profundos com Deus, no secreto com Ele. E hoje eu quero encorajar você a olhar de novo para a sua vida, para a sua caminhada com o Senhor, para como está a sua caminhada, não só aqui dentro da igreja, mas lá fora, para como está a sua caminhada, quando o problema chega, quando a dificuldade chega, ou quando você está enfrentando bons momentos, olhar de novo para coisas do passado, às vezes que você olha e fala, puxa, aquilo foi tão difícil, olhar e ter novas impressões, olhar e perceber, aquilo foi muito difícil, mas a mão do Senhor estava sobre mim, ainda que eu não percebesse, eu cheguei até aqui, porque o Senhor estava comigo. Olhar de novo para algumas declarações que a gente faz. A verdade é que se a gente não olha de novo, se a gente não revisita algumas coisas, a gente corre perigo. Pedro, ele tinha certeza que ele estava pronto a morrer por Cristo. Ele fez essa declaração, e eu não acredito que quando Pedro disse isso, ele estava mentindo. Não, eu acho que ele acreditava naquilo que ele estava dizendo. Mas ele não sabia, ele não tinha ali naquele momento profundo percebido que na verdade ele não estava ainda pronto a morrer. Mas a gente sabe que depois dessa decepção que ele teve, de ter negado o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus não estava mais aqui, ele foi usado pelo Senhor Jesus e ele morreu. Em nome desse Senhor Jesus, né? Ele precisou se decepcionar, muitas vezes revisitar aquela situação e pensar, puxa, eu neguei o Senhor, mas ele chegou a viver por Cristo tão intensamente, que ele foi capaz de morrer por ele. Como que está a sua caminhada com o Senhor? Eu digo isso porque Pedro declarou, e às vezes a gente como igreja, como jovem, como adolescente, como homem, como mulher de Deus, a gente faz declarações lindas, a gente canta louvores lindos, mas a gente tem que olhar para a nossa vida e falar, isso que eu estou cantando, está sendo uma verdade na minha vida? Eu tenho buscado fazer isso, eu tenho buscado viver isso, porque às vezes o que a gente vê, é muita gente dizendo, eu creio em Jesus, está lá todo domingo na igreja, só que a gente olha e o olho não está brilhando mais, não está mais vivendo aquele amor de quando conheceu Jesus e queria sair falando de Jesus para todo mundo, e a gente tem que tomar cuidado. A
A gente tem que sempre revisitar, sempre olhar para a palavra e deixar que a palavra seja um espelho para falar aos nossos corações. Há pouco tempo atrás, talvez 1 ano e pouco, a gente estava na nossa casa e a gente soube, lá em São Paulo, a gente soube que o meu cunhado, que morava em Aracaju, estava visitando minha sogra em Atibaia, que é interior de São Paulo, e ia passar só uma noite lá. E então eu e a Cláudia, a gente falou, a gente tem que aproveitar essa oportunidade de ver seu irmão, os nossos sobrinhos, vamos pegar o carro e vamos. E aí eu lembrei que o nosso carro estava com um problema. O que aconteceu? Um dia antes, a Cláudia chegou em casa e falou assim, Rô, tem alguma coisa errada com o carro. A maioria de vocês está há muito tempo aqui na América, talvez, mas lá no Brasil a gente troca a marcha do carro, né? Você engata a primeira, a segunda, a terceira, enfim. E ela chegou e falou, a marcha do nosso carro está com problema. Eu vou engatar a primeira e entra na terceira. Eu falei para ela, mas não é possível. Ela, não, mas isso está acontecendo, e eu tento engatar, às vezes a marcha não entra, eu passei uma vergonha, eu fui tentar tirar o carro, eu tentava engatar primeiro, entrava ré. E aí eu falei para ela, amanhã a gente vê isso. Só que aí o que aconteceu? O irmão dela chegou em Atibaia e a gente falou, vamos lá, vamos visitá-lo. E eu peguei o carro, coloquei minha esposa, meus 2 filhinhos dentro do carro e pegamos a estrada. E de repente eu estou na estrada, eu vou mudar de marcha, a marcha não entra. Eu vou tentar engatar a quinta, o carro não engata. Daqui a pouco eu vou tentar voltar para a terceira, ele volta na primeira, ele estava com o câmbio todo bagunçado. O pior foi no momento que eu fui sair e ele deu ré quando eu engatei a primeira. Estava terrível, a gente foi se assustando o caminho todo e a gente só chegou lá pela graça de Deus. Mas o que essa história, que para mim não teve nada de engraçado, foi tenso, mas o que essa história mostra? O que a falta de revisão não faz? Se eu não tivesse pego aquele carro para a estrada, o que eu tinha que ter feito? Uma revisão nele antes. E a gente, muitas vezes, leva uma vida sem revisão. A gente vai vivendo, sabe aquilo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, eu conheço Jesus, eu amo Jesus, mas a gente não olha para dentro e não vê como que eu posso crescer mais, como que eu posso aprender mais, como que eu posso conhecer mais. Às vezes, será que as pessoas que estão à minha volta, elas estão percebendo que eu sou de Jesus, e elas têm vontade de conhecer a Deus, porque elas percebem algo diferente na minha vida ou não? Mas às vezes a gente se deixa levar pela rotina, pela correria, por muita coisa que a gente tem que fazer, às vezes até na igreja, e a gente não para refletir. Será que eu tenho sido usado? Será? Por isso que é tão importante a gente revisitar. Eu lembro, falando em revisitar, em olhar de novo, eu me lembro quando eu e Cláudia estávamos para casar, e a gente procurando um apartamento, e procura um apartamento, e aí eu lembrei que o apartamento que eu tinha morado numa fase da minha vida na infância, era um apartamento que ia estar com um preço mais acessível, porque era um apartamento antigo, e eu falei para ela, é um apartamento muito bom, o apartamento é grande, a área de lazer é maravilhosa, tem uma quadra imensa, uma piscina imensa, eu lembro que do lado da garagem, assim, tem um muro muito alto, que eu brincava e subia com os meninos, ela, ai, que legal, vamos lá ver. Então nós fomos lá ver. Eu lembro que eu cheguei, eu olhei a fachada já não era a mesma coisa. Eu falei, devem ter mudado a fachada. Quando eu entrei, o muro, que era muito grande, pegava aqui em mim. Aí eu falei, gente, esse muro não é tão grande. Eu olhei a quadra que eu achava que era grande, ela não era tão grande. A piscina também não. Aí eu falei, não, devem ter mexido alguma coisa aqui. Subi no apartamento, olhei o apartamento, puxa, mas não é tão grande quanto eu achei que era. Aí o que aconteceu? Saí de lá, fui na casa da minha mãe e falei, mãe, voltei lá, onde a gente morou. Mas mãe, está tudo diferente, está tudo pequeno, tem alguma coisa errada. Ela sempre foi assim. Você que era pequeno e enxergava as coisas de maneira diferente. E na nossa vida com Deus é assim também.
A gente conhece Jesus, a gente se encanta por Jesus, mas a gente ainda está comendo leitinho. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai conhecendo mais de Deus, a gente vai querendo mais de Deus, a gente olha para aquele tempo que a gente conheceu Jesus, para o primeiro amor, era maravilhoso, mas hoje a gente já aprendeu tão mais de Deus, as coisas já são diferentes, e às vezes, a gente está um tempão na caminhada com Jesus, e as coisas continuam iguais. Você tem vivido experiências com Deus, você tem experimentado mais de Deus. A gente precisa revisitar, porque às vezes a gente está estagnado, podendo viver coisas muito maiores. Jesus falou, o próprio Jesus falou, que nós poderíamos fazer obras ainda maiores. Gente, essa declaração, ao mesmo tempo que é encorajadora, olha a responsabilidade que a gente tem. Ele derramou o Espírito Santo sobre nós, mas nós estamos aqui para continuar o ministério dele, para levar as pessoas para Jesus, para encher esse salão, dobrar o número de jovens nesse salão, de pessoas, de casais, para conhecerem a Jesus. A gente precisa revisitar como que está a nossa vida. Você já foi chamado de iluminado por alguém? Eu não sei como que é aqui, mas lá no Brasil, é assim, os meus amigos, principalmente, que não conhecem a Jesus, e eu às vezes falava assim, eu quero fazer uma oração por você, eu dou uma palavra, falo alguma coisa, eles falam assim, nossa, cara, você é um cara iluminado. E a gente normalmente fica assim, nossa, não é isso, tal. Mas vocês sabiam que a Bíblia fala do iluminado? Sabia disso? O Salmo 34 fala. O Salmo 34 fala assim, contemplai-o, ou seja, olhe para Ele, olhe para Deus e sereis iluminado. Ou seja, olha para Deus e você vai ser iluminado. E quem é o iluminado? É aquele que contemplou, aquele que olhou, mas olhou assim, prestando atenção. Ele estava curtindo, ele estava aprendendo. E a Bíblia diz que aqueles que olham para o Senhor, ainda no Salmo 34, eles ficam radiantes e seus rostos não mostram decepção. Olha que coisa maravilhosa. E às vezes vem um problema, uma dificuldade, e a gente tira os olhos do Senhor, nosso semblante cai. E cadê o brilho de Jesus que a gente tem que mostrar? Cadê o brilho? Gente, a gente tem que mostrar Jesus. Quando alguém olhar para a gente, tem que ver Jesus, a gente tem que ser reflexo da bondade dEle, do amor, da graça, da misericórdia. Para você ser uma pessoa iluminada, você tem que olhar para Jesus. Os iluminados são aqueles que aprendem a olhar bem. 40 anos depois, e Deus fala com Moisés, Moisés, olha de novo. Olha para mim. 40 anos depois, e Moisés decide olhar para aquela sarça. E ele decide olhar, o texto diz, de perto. Ele chega para prestar atenção, para entender. 40 anos depois. Gente, eu estava conversando com um amigo, pastor, e ele um dia, emocionado, falou assim para mim, Rodrigo, eu estou vivendo no piloto automático. Eu sei pregar, eu conheço a palavra, eu sei como fazer, mas eu até estudo e me preparo, mas aquilo não tem falado ao meu coração. E eu orei com ele, conversei com ele e falei para ele, cara, é muito estranho, porque falando com você, olhando para você, o que parece é que você nem conhece Jesus, que você nunca conheceu Jesus. E a gente tem que tomar cuidado. Ele estava pregando. Às vezes a gente está louvando, a gente está na igreja, a gente está em todas as programações, mas a gente ainda não olhou para Jesus e reconheceu, esse é o Salvador da minha vida, é por Ele que eu quero viver.
40 anos depois, e Deus diz para Moisés: Moisés, olha para mim. 13 anos depois, ele fala para Abraão: Abraão, você gerou Ismael, mas eu quero que você olhe para mim. Lembra que eu tenho promessa para a sua vida? Olha para mim. 45 anos depois, ele diz para Caleb: olhe de novo para mim, olhe de novo para a promessa, olhe de novo, reveja, eu tenho coisas para você. Eu vim aqui com a convicção de que eu quero ser uma pessoa iluminada, e com a convicção de que o Senhor quer que cada um aqui ilumine, brilhe e mostre Jesus, através do dia a dia, através das suas atitudes, através da sua rede social, através do seu jeito de ser. A gente tem que refletir Jesus. Se você não aprender a olhar para Ele, você não vai refleti-lo. E a minha pergunta para você é: para onde você está olhando? Para onde você está olhando? Sabe, eu trabalhei durante 9 anos com jovens e adolescentes, e o que me preocupava muito é quando eu via jovens e adolescentes que eu caminhei durante um tempo começarem a tirar os olhos de Jesus e colocar os olhos no mundo. E olhavam para o mundo e às vezes até estavam na igreja, mas achavam que estando na igreja estavam perdendo o que o mundo oferecia. E o que eu via às vezes eram alguns andando por caminhos perigosos, depois voltando, mas voltando com a vida arrebentada. Não tem coisa melhor que a gente andar com o Senhor, que a gente ter os olhos fitos no Senhor Jesus. E gente, nenhum de nós está livre de tirar os olhos dele. Por isso que é uma busca diária. Por isso que é uma busca diária. Davi escreveu o Salmo 34. Ele que disse: contemplai-o, olha para ele que você vai ser iluminado. E esse Davi, que está falando de contemplar o Senhor, um dia tira os olhos do Senhor. Ele vê uma mulher bonita se banhando, ele tira os olhos do Senhor, coloca os olhos naquela mulher e se perde, se afasta do Senhor. Cuidado, para onde você está olhando? Cuidado. Eu lembro quando eu era pequeno na igreja, a gente aprendia aquela música: cuidado, olhinho, o que vê, né? O nosso Salvador está olhando para você. Mas é verdade, cuidado, cuidado. Os nossos olhos têm que estar fitos no Senhor Jesus. Como é que está o histórico da sua internet, jovem? Do seu celular, homem? Que sites você tem visitado? Que páginas você tem frequentado? Cuidado onde você tem colocado os seus olhos.